dia para todos. Eu estou com a voz meio ruim, porque eu estou morto de gripe. Tem até uma short biography do professor Haislam Ibrahim aqui. Eu brevemente vou falar o seguinte: existe uma tradição muito antiga nas ciências sociais, antes mesmo até das ciências sociais se formarem enquanto tal, e de onde se buscou muito conhecimento, que são as narrativas dos viajantes. Essas narrativas dos viajantes, elas podem ser colhidas, por exemplo, quando Heródoto diz, no momento que escreve a sua história, que muitas dos contos e das anedotas que ele obteve no trabalho dele, ele conseguiu viajando pelos vários lugares onde aconteceram os embates entre os gregos e os medas e persas, né? Que são o elemento central do livro dele, que é o tema central do livro dele, né? Da história. Isso também acontece na tradição muçulmana, entre outros com Ibn Khaldun. Ibn Khaldun nasceu no norte da África, viveu na Espanha, no Al-Andalus, no século XIV. Depois perambulou na Argélia, foi morar no Cairo, fez uma peregrinação à Meca. Quer dizer, o cara andou para cima e para baixo para cacete, né? E sempre fazendo observações sobre todos os lugares que ele esteve, porque o Islã é uma cultura que se fundamenta nas cidades, né? Então, embora o Ibn Khaldun não tenha se destacado como um viajante, ele foi um intelectual, né? Ele foi um importante matemático, geógrafo, historiador. Na época os intelectuais eram interessantes, né? Hoje em dia os intelectuais são chatíssimos, né? Porque são extremamente especializados em coisas cada vez menores, né? O que nos mata de tédio frequentemente quando temos que ler alguns textos, mas eu acho que os textos do curso devem ser lidos, seus miseráveis, senão vocês vão ver só uma coisa. Temos o mais famoso, né? A mais famosa narrativa de viajantes, que é do Marco Polo, né? E aí tem uma coisa da narrativa dos viajantes, que era uma época em que você não tinha nenhum tipo de compromisso com a objetividade. Então os viajantes inventavam muito, né? Enfeitavam a história, né? Então o Marco Polo, ele fez o diabo ao narrar como é que foi a viagem dele ali ao Extremo Oriente. Ou então você colocava invenções na boca de um viajante imaginário, como fez o Montesquieu nas cartas persas, né? Que ele aproveitou a invenção de 2 viajantes persas para dizer o que ele pensava da França, né? E do como é que a França funcionava, etc. e tal. As nossas viajantes são estudantes de relações internacionais, são nossas estudantes. Então, eu creio que a ótica com que elas perceberam a viagem delas se enquadra perfeitamente nessa tradição espetacular da narrativa dos viajantes, que eu tenho a impressão que nós estamos reproduzindo ela aqui. E não há dúvida, ou pelo menos eu não tenho muita dúvida, de que o olhar delas, naquilo que elas perceberam, sobre os lugares que elas passaram, não se prenderam exclusivamente no pitoresco ou no espantoso, se prenderam fundamentalmente nas questões da vida cotidiana, do modo pelo qual aquelas pessoas constroem as suas existências, com alguma das teorias e dos conhecimentos que foram colhidos aqui no nosso curso. Acho que isso deve ter ajudado. Então é por isso que essa atividade tem sentido, né? Eu e Paula Sandrin inventamos esse negócio, né? Vamos fazer com que os alunos falem
para nós, né? Para nós todos, né? Porque essa pretensão tola de só os professores falam? Não, os alunos devem falar também, sem nenhum populismo. Se os alunos falam coisas ordinárias, a gente faz cara feia, não tem o menor problema, com os professores menos, mas, enfim, é esse a questão. Para terminar, eu vou relatar aqui o episódio de um viajante que ia ao leste, no século XVII, e pediu conselhos ao Isaac Newton, de o que ele deveria fazer, né, na viagem. E o Isaac Newton disse o seguinte: em primeiro lugar, você tem que ouvir mais do que falar. Em segundo lugar, você tem que mais aprender do que dizer para os outros como é que faz. Em terceiro lugar, tome notas. Tome notas porque a memória nos trai. E volte para trazer para nós o que você aprendeu daquilo que você viu fora do mundo ao qual você estava habituado. Então, acho que é isso que a gente espera da Raquel e da Thaís, né? Que elas voltaram, para nossa alegria, né? E vão trazer as experiências que elas... E nós vamos contar também com o Dr. Haslan Ibrahim. He speak English only, né? Then we will listen her speech, his speech, and I will listen with very attention, because I want problems with Druze people, because Druze people are terrible warriors, and I want to walk easy in the hills, né? Not suffer any ambush. Then it's a identity joke, very inappropriate for our for lecture today. Quem começa? Raquel? Então, Raquel vai fazer uma apresentação de PowerPoint, Raquel? Então, eu vou para lá, porque eu quero assistir lá, tá bom? Yeah, of course, sure. So you can do Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou Raquel, estudante de Relações Internacionais aqui da PUC. Eu estou no 5º período e eu vim contar um pouco da minha experiência, que eu passei 2 meses viajando pelo Egito para fazer trabalho voluntário através da ESEC. Bom, primeira coisa, eu queria esclarecer um pouco sobre esse layout meio estranho, né, que eu escolhi. Bom, essa escolha desse layout não foi aleatória, não foi para escolher um preze bonitinho, mas foi para escolher um layout, né, alguma coisa estética que tivesse uma relação com o tipo de narrativa que eu vou pretender construir aqui, né, com o tipo de relato que eu vou tentar passar para vocês, né. Esse preze parece, né, assim, à primeira vista, tipo, um tipo de sistema, né, tipo um sistema solar que orbita, né, ao redor de um determinado centro, né. E esse centro, ao que indica, é quase um vórtex, né, é como se fosse um centro que é vazio, ele é infinito. E o que eu vou tentar mostrar aqui, né, eu vou falar um pouco disso mais para frente, mas é basicamente mostrar que não existe uma narrativa, né? O que eu estou tentando falar aqui não vai ser uma verdade, né? Não tem qualquer tipo de fundacionalismo nos relatos que eu estou tentando trazer. Eu não estou tentando buscar uma verdade objetiva sobre o que o Egito é, né? Porque, como eu vou mostrar para vocês, tentar fazer isso é sacrificar a singularidade de um objeto muito particular, muito complexo, e que em 2 meses eu tive a oportunidade de conhecer em parte, né? Bom, a primeira coisa, quando falam do Egito, a gente sabe que existe um tipo de narrativa hegemônica, né? Que a gente ouve um tipo de disseminação, né, de um imaginário que contempla
única e exclusivamente a dimensão histórica do país. Então, o Egito, ele, geralmente, quando você joga no Google ou você conversa com alguém, o que você enxerga, né, o que você encontra é essa nuvem de atemporalidade, né? É o país dos monumentos faraônicos, das pirâmides de Gizé, da Esfinge, do nosso querido rei Tutancâmon, com a sua máscara funerária lá no Museu do Cairo, de templos, enfim, Abu Simbel, o templo da Hatshepsut, de relíquias. O Egito é considerado um grande museu a céu aberto, né? E eu acho que o ápice dessa representação sou eu em cima desse camelo, que seria o ápice do orientalismo, porque é isso mesmo, é um Egito com areia, camelos, né, trajes beduínos, eu tentando me vestir como uma beduína, né? Só falta o oásis, mas, brincadeiras à parte, é isso mesmo. Quando você joga no Google, a representação que você tem de um país árabe e do Egito é basicamente essa: camelos, cimitarras, mesquitas, oásis e mulheres e homens que se vestem basicamente da mesma forma. Eu fui procurar no Google para tentar achar uma imagem ilustrativa bonitinha do que seria um árabe, assim, né, justamente para ilustrar essa narrativa hegemônica, né, que tende a homogeneizar os indivíduos e, enfim, os objetos de estudo. E era exatamente isso. Eu acabei descobrindo que o árabe é sinônimo do saudita, né, porque eu joguei no Google e todos eles estavam com aquela galabia branca, aquela roupa que a gente tradicionalmente chama de sheik, né, com aquele, o que eu estava usando na cabeça, que eu não sei pronunciar o nome em árabe, mas com H, com aquela fitinha, né? E todo árabe é isso, bacana, sorrindo, com aquele pano vermelho na cabeça e a galabia branca, né? E as mulheres também todas cobertas com um véu, como se fossem mulheres submissas, oprimidas e tudo mais, né? E além desse orientalismo, né? Dessa parte histórica, comumente eu, antes de ir para o Egito, fui questionada: mas você vai para aquele país, né, o Oriente Médio, aquela região conturbada de árabes barbudos, né, meio terroristas, bárbaros, não modernos. Tem o Estado Islâmico no Sinai. O que você está indo fazer lá? Você é uma menina de 19 anos, né? Não tem muita coisa para você fazer no Egito. Você vai sofrer preconceito. Você é mulher, você é homossexual. Não vá para o Egito, né? Bom, eu vim aqui trazer um outro tipo de narrativa, né? Para começar, como eu quero sugerir, esse tipo de narrativa hegemônica ele é problemático, né? Porque o Egito e, enfim, qualquer outro tipo de objeto de estudo, né? Se a gente for falar em termos de identidade, a gente tem que compreender que existe uma pluralidade e complexidade de narrativas, né? Uma pluralidade, um grande número de histórias. Então, eu vou mostrar aqui o que seriam diversas facetas do Egito, né? Principalmente do Cairo, que foi o lugar onde eu passei mais tempo. Então, como é difícil dizer o que é o Egito, se eu não consigo nem dizer o que é o Cairo, o que é o indivíduo, a unidade de análise mais básica, o que é um indivíduo egípcio, árabe, muçulmano, enfim, que mora lá, né, é muito complicado. E que essas narrativas hegemônicas, né, trabalham muito com esse conceito de uma identidade estática, né, como se o Egito fosse tudo isso que eu descrevi, né, sacrificam a singularidade do objeto, né, as complexidades, as nuances, os meandros que tem nessas narrativas, né, que são narrativas que, enfim, que eu vou contar aqui um pouco das coisas do dia a dia, de experiências sociais, né, de coisas que acontecem no cotidiano, que vão tecendo essa teia de histórias que vão consolidando essa grande questão do que é ser egípcio, né, o que é ter esse tipo de identidade, né? Mas o que eu vou trabalhar aqui vai ser justamente essa questão de uma identidade dinâmica, né, uma identidade fluida, que a gente nunca vai conseguir chegar plenamente a uma verdade absoluta, né? A questão do que eu estava falando do fundacionalismo, a uma é isso aí. Desculpa, gente, é a primeira vez que eu faço isso, então eu estou um pouco nervosa.
Muito obrigada, professor Scalesi. Mas então, retomando, eu vou buscar essa forma de apresentação que busca por uma identidade dinâmica e mostrar também que o processo de construção de identidade, acho que todo mundo aqui em RI já está cansado de ouvir isso, a Paula repete isso desde o primeiro período, né? Que a construção de identidade ela é relacional, né? Sempre feita em relação ao outro, e que esse processo de construção identitária envolve um processo de certa forma de seletividade, né? De exclusões, de definir quem pertence e quem não pertence a um determinado grupo. E eu quis trazer esse elemento porque eu vou mostrar que esse tipo de... Obviamente está presente na construção do Estado Nacional, mas que isso no Egito é muito forte e alguns grupos sofrem muito com isso, justamente por causa de uma articulação política muito específica que o governo faz, usa de diversos mecanismos, né? Seja a questão de estimular um turismo super seletivo e orientado, né? Que o Egito mandar, a gente gosta de falar da Coreia do Norte, em Pyongyang, bom, guardadas as devidas proporções, o Egito é um pouco disso também, né? A gente é encaminhado a ver uma série de monumentos, uma série de lugares, frequentar, né, uma série de pontos turísticos e ignorar outras partes da cidade. E quando você tenta visitar essas outras partes da cidade, gravar, fotografar, você é alvo de truculência policial, você é alvo de ameaça, né? A agressão policial, a vigilância no Egito é muito forte, mas isso eu vou falar mais para frente. Então, a primeira visão que a gente tem, né, que eu tive quando eu cheguei no Egito foi do Cairo cosmopolita, né? Dessa cidade maravilhosa. Nunca vi tanto outdoor numa cidade quanto eu vi no Egito, é surreal. Uma cidade moderna, né? Bonita, cheia de luzes, enfim. Mas, dentro do próprio Egito, a gente tem uma articulação de uma narrativa que faz questão de separar, né, como a gente tem aqui mesmo no Brasil, a diferenciação entre o Nordeste e Sul, que a gente vê na Itália também, entre o Sul e o Norte. Existe uma discriminação muito forte com relação à parte do que eles chamam de Upper Egypt, né, do Alto Egito Rural. Que é considerado isso, né, subdesenvolvido, as pessoas que não são modernas, que aqui, como na foto desse pescador, que eu tive o prazer de conhecer quando eu velejei durante 3 dias pelo Nilo, pessoas que ainda se vestem com a galabia, que usam trajes tradicionais, né? As pessoas no Cairo não se vestem dessa forma, é muito raro encontrar homens vestidos dessa forma no Cairo, a maior parte das pessoas... Os homens andam cobertos, mas não cobertos com galabia, né? Andam cobertos com roupas, digamos, entre aspas, ocidentais. As mulheres que têm uma tendência mais ao tradicionalismo, se cobrir com hijab, niqab, eventualmente até o chador. Mas eu queria colocar essa questão, assim, porque existe muito essa tensão entre desenvolvimento e modernidade, né? Como se fosse oposta a esse tradicionalismo, quase que uma relação entre centro e periferia, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é que justamente essa relação entre centro e periferia é muito complicada, não dá para delimitar, porque eu fui para o sul do Egito e eu cheguei à conclusão, me questionei muito do que é a modernidade, né? Qual o tipo de modernidade que está sendo desenvolvida no Cairo, né? Porque, como eu vou mostrar aqui para vocês em fotos, bom, a qualidade de vida no Cairo é muito boa, sim, né? Para quem é de classe média alta, vive em Zamalek, em Garden City, nos bairros mais nobres, mais caros, mas para as outras pessoas não. A periferia, de certa forma, também está no centro, né? A periferia também, ela constitui também faz parte desse Cairo cosmopolita. Esse aqui é o bairro onde eu morei, Nasser City, é um bairro assim de classe média e o meu apartamento dava de frente para esse ponto aqui, que eles chamam de Clock Square. Era um bairro que ficava a cerca de uns 15 minutos do centro do Cairo.
E já era um bairro no qual eu podia encontrar, assim, muitas contradições. Eu morei em 2 apartamentos diferentes, essa é a vista do outro apartamento. Eu não quis sobrecarregar, se eu pudesse eu teria trazido muito mais fotos, mas, assim, de cima dos apartamentos é incrível a visão, é um mar de antenas parabólicas, assim. E todos os prédios têm essa cor pastel, meio tom de areia, para combinar com o resto do deserto, né? Mas é chocante, porque eu tive o privilégio de morar nesse bairro, em Nasser City, de classe média, mas o Egito também tem outras partes que não estão na rota turística convencional, né? E que o governo faz questão de que não esteja mesmo, né? Porque quando eu fui, esse era o bairro onde eu trabalhava, onde eu fiz o meu trabalho voluntário. Eu trabalhei durante um tempo com direitos humanos, né? Que também é um mito, né? Trabalhar com direitos humanos no Egito é a mesma coisa que fazer nada. Eu fui colocada para preencher planilha de Excel e ficar ligando para, enfim, agências de notícia para agendar press conference. E quando eu era questionava e dizia que queria fazer trabalho de campo, eu queria ir para a rua, eu queria entrevistar as pessoas, eles se recusavam e falavam que direitos humanos no Egito não funcionam dessa forma. Então, esse era o bairro onde eu trabalhava, Dar es-Salam, e isso daqui é à frente de um hospital público, né? Eu não tive nem coragem de entrar no hospital para ver como é que era, mas, e na frente desse hospital, enfim, a quantidade de lixo jogada no chão foi o que mais chocou no Cairo, é que não existe coleta seletiva, né? Quem faz a coleta, né? Isso daqui é só uma parte, Dar es-Salam e Margiges. Quem faz a coleta de lixo no Egito é uma classe, né? Uma parcela da população, que são os cristãos coptas, que vivem na parte mais pobre da cidade, que são chamados de Zabalim. Zabalim quer dizer catadores de lixo mesmo. E são eles que fazem essa coleta informal. Então, no meu prédio, eu pegava o lixo que eu consumia, ia procurar aquele duto, né, que a gente tem dentro de casa, e não achava o duto. E eu falava, mas onde eu deixo o meu lixo? E aí eu fui perguntar, né, para o zelador, e o zelador falou para eu deixar na frente da minha porta. E aí a gente observa que vão se acumulando pilhas e mais pilhas de lixo na sua porta, até que alguém decide subir e fazer a coleta de porta em porta do lixo de todos os prédios do Cairo. Então, para vocês terem noção, eu esqueci de trazer fotos aqui, mas esses Zabalim, eles moram numa região do Cairo chamada Mokatam, ficou conhecida como Cidade do Lixo, porque são eles que fazem a coleta de 1/3 do lixo de todo o Cairo, e eles fazem a coleta e vivem de forma totalmente sustentável. Enfim, existem documentários e várias outras publicações sobre eles. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de ir lá conhecer, vai ficar para a próxima experiência. Mas, assim, esse é um tipo de realidade que os turistas não veem e que o governo também não faz questão nenhuma de mostrar. Eu, quando fui tentar tirar essas fotos, um policial veio em cima de mim e tentou arrancar o telefone da minha mão com muita gentileza. Eu só não apanhei, não fui jogada na cadeia, porque eu sou estrangeira. Essa é a verdade, né? Porque muitas das pessoas, como eu vou falar mais para frente, que são egípcias, né, e que reivindicam o seu direito de liberdade de expressão e que, enfim, tentam denunciar várias atrocidades do governo, vários problemas de injustiça social, o governo tem uma política sistemática de jogar as pessoas na cadeia e as pessoas somem da noite para o dia, elas são arrancadas de casa, são jogadas na cadeia, são tratadas, enfim, nas piores condições possíveis, porque o sistema penitenciário do Egito é terrível. Então, a pessoa tentou arrancar o telefone da minha mão e eu falei que eu não ia dar o telefone para ela. Eu comecei, enfim, o policial não falava inglês, eu não falava árabe, a gente ficou naquela discussão, eu gritando que tinha meus direitos, né, constitucionais garantidos, enfim, liberdade de expressão, de ir e vir, e o cara não entendia nada. Eu acho que só não fui presa e levei um cacetete, porque o meu amigo árabe deu um jeito, e o meu amigo egípcio conversou com ele, falou, não, mas ela é estrangeira, não sei o que e tal, e aí o policial me liberou. Mas essa é a realidade, isso daqui é uma estação de metrô, e, assim, é uma das estações de metrô, porque esse cenário nas estações de metrô
é, assim, corriqueiro. Isso é normal. As pessoas, elas comem, elas jogam lixo no chão. As pessoas estão com lixo, elas... Hoje não tem lixeira. Eu fiz esse questionamento, eu falei, vem cá, vocês não têm lixeira? Tem aquelas caçambas de entulho que já estão lotadas de lixo, mas não tem lixeira, né? E as pessoas se habituam simplesmente a jogar lixo no chão. Isso daqui, claro, é um bairro muito mais pobre também, porque nos bairros mais ricos você não vê uma bituca de cigarro no chão. Mas essa daqui é, mais uma vez, uma realidade que não está nos guias turísticos, né? Que eu tive a oportunidade de presenciar. E, por incrível que pareça, não, mas foi nesses lugares, nos lugares que a gente geralmente olha e tem mais ojeriza e fala, nossa, esses lugares sujos, os lugares que são mais pobres, os lugares que a gente tem preconceito, né? Foram os lugares que eu tive maior receptividade, que as pessoas me trataram com a maior gentileza, fizeram a questão de me receber em casa, me deram chá, abriram a vida, me contaram histórias. Então, assim, para quebrar um pouco esse tipo de paradigma, né? Bom, entrando um pouco na questão política, eu tive a oportunidade de estar lá no dia 25 de fevereiro, quando foi o aniversário de 5 anos da Revolução, e foi surpreendente, né? Os meus amigos me alertaram para não sair de casa. Eles mesmos não saíram de casa, tinham, diversas opiniões políticas, é claro. Eu tinha amigos que são a favor do Sisi, porque dizem que o Sisi traz estabilidade para o país, que o maior problema, né, a maior ameaça interna que eles têm hoje em dia é a questão do terrorismo. Então, um Estado militarizado, né, quase um Estado de sítio, né, que é o que o Egito vive hoje, traz segurança para as pessoas, então eles defendem com unhas e dentes o regime do Sisi. Outros não condenam, sabem, enfim, das torturas, da agressão policial, não só em termos de agressão, mas muitas das pessoas com quem eu conversei dizem que preferem até o regime do Mubarak do que o regime do Sisi, porque depois que o Sisi chegou ao poder, a inflação disparou, enfim, a qualidade de vida para as pessoas, né, dos estratos mais carentes, né, dos estratos mais pobres, também só piorou, os preços subiram. Então, tem muita gente que detesta o Sisi, então meus amigos falaram, olha, nós estamos num momento de polarização muito grande e é muito possível que durante o aniversário da Revolução as pessoas tomem as ruas e, enfim, violência aconteça e você, como estrangeira, você provavelmente vai ser agredida porque o governo não quer que isso seja coberto, né? E durante a Revolução, enfim, muitos jornalistas foram mortos, apedrejados, a galera da Al Jazeera, que inclusive foi fazer cobertura, o bairro onde eu morei foi o bairro onde teve a maior concentração de protestantes mesmo, a galera da Al Jazeera indo lá, tipo, com segurança, colete à prova de bala e tal, porque o negócio foi feio. Mas aí eu, muito teimosamente, resolvi sair de casa. E falei, bom, já que eu estou aqui, né, eu não vou ficar vendo a Revolução acontecer pela televisão, né? Já dizia, né, a Revolução não será televisionada. E no Egito não seria mesmo, porque durante os protestos que aconteceram em 2011, 2013, a televisão e a internet foram cortadas, então ninguém sabia o que estava acontecendo na Praça Tahrir. Então, mesmo que eu ficasse em casa, eu não ia saber o que estava acontecendo. Então, eu resolvi ir para a praça. E quando eu fui para a praça, bom, já foi difícil chegar na praça, né? Porque a praça, umas 5 estações antes da praça já estavam fechadas, as estações de metrô, justamente para evitar que as pessoas fossem para lá. Então, eu tive que andar bastante. E quando eu cheguei lá, nossa Senhora, eu tomei um susto, assim, eu não esperava isso, porque eu esperava, né, que o que acontecesse? Bom, que houvesse uma revolução, né, que tivesse derramamento de sangue, que as pessoas brigassem, né, que, sei lá, tivesse um mínimo um tumulto, uma discussão, não sei, assim. O que eu encontrei foram policiais recebendo flores e bandeiras do Egito. Foi isso que eu encontrei. A mesma força policial que passou com os camburões em cima das pessoas em 2011, em 2013, e atropelou brutalmente os manifestantes, as pessoas estavam recebendo flores no dia do aniversário da Revolução. Né? Um movimento totalmente, enfim, conservador, de apoio ao regime militar, tomou a Praça Tahrir e, assim, foram muitas pessoas.
E, bom, eu não fui agredida, na verdade, eu fui recebida assim, nossa, uma estrangeira aqui, você quer uma bandeira do Egito? Vem tirar foto com a gente, sabe? Você apoia o Sisi? Eu fiquei assim, né? Vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre futebol, Brasil, porque é só isso que me perguntavam, né? Brasil, Ronaldo e tal. Então, assim, eu quis não falar sobre isso com as pessoas que estavam na praça, porque, bom, por motivos óbvios, eu não queria ser linchada, né? A quantidade de policiais, de camburões que tinham lá era, assim, massiva, expressiva, mas essa gente não estava lá dessa vez para bater nos manifestantes. Afinal de contas, os manifestantes que estavam na praça eram as pessoas que estavam lá para apoiar o regime. Então, todo esse cordão de segurança que foi feito justamente para garantir a segurança das pessoas que estavam lá na praça manifestando a favor do regime, né? Aqui eu achei uns cartazes, esse senhor falando que o Egito não ia cair, né? Bom, a crítica que eu vou fazer agora é que ele está meio atrasado, né? Porque o Egito já caiu, né? Como eu vou mostrar depois numa charge, o consenso geral é que a revolução não deu certo, né? Exatamente, a revolução não deu nem um pouco certo. Enfim, aqui tem a imagem dos manifestantes em 2011, junto com os militares, para derrubar o Mubarak. O Mubarak cai, um regime militar, e o que entra no lugar é exatamente a mesmíssima coisa. Eu acho que, eu não sei, eu não estava lá na época do Mubarak, não posso dizer como foi o regime, mas substituição por um regime muito truculento, né? Eu andava pela cidade, eu só via arame farpado, tanques de guerra nas ruas, militares, policiais muito armados, se a gente acha que a PM aqui é alguma coisa, que vocês não viram a polícia lá, e é intimidador, entendeu? Eu perguntava, vocês acham normal uma pessoa, os policiais andando na rua, assim, apontando rifle, girando rifle, apoia o rifle aqui e ali, e eles falam, desde que a Revolução acabou, essa é a nossa realidade, e alguns, como eu disse, acham bom por conta da questão do terrorismo, né? Problemático. Eu falo, gente, meu país é democrático, isso no Brasil seria inaceitável. Isso aqui eu trouxe como elemento ilustrativo, foram painéis grafitados durante a Revolução ao redor da Praça Tahrir, e esses daqui são os únicos painéis que restaram da Revolução, né? Porque aqui quem está na foto é o Morsi, né? Com um tiro na cabeça. E esse é o último resquício que sobrou, porque o resto foi... As ruas ao redor da Praça Tahrir foram completamente pintadas com tinta branca, então todos os painéis foram apagados, não tem menção nenhuma. O Ministério do Interior, que fica próximo desses grafites, onde o pau quebrou, né? Totalmente cercado, murado, parece uma fortaleza, assim, é surreal, parece um Ministério do Amor, do 1984, do George Orwell, é surreal. Mas, assim, eu até iria trazer mais fotos, tem os grafites, nossa, são maravilhosos, né? Esse é o único que resta da Revolução, mas tem outros milhões de grafites que eu coletei, tirei foto, quem quiser, tiver interesse por essa questão, enfim, de arte urbana e tal, arte enquanto resistência, eu posso compartilhar. Tem muitos grafites falando sobre a condição atual social do Egito. É muito interessante, gente. E outra coisa, se por um lado, né, um movimento de repressão nas ruas, né, meus amigos não foram por medo, não foram, apesar de estarem insatisfeitos com o governo do Sisi, não foram às ruas manifestar porque tinham medo de serem presos, tinham medo de serem torturados, enfim, múltiplas questões. Um ponto de resistência, né, um foco de resistência muito forte, é um movimento estudantil articulado dentro da AUC, que é a Universidade Americana do Cairo, com a qual eu tive muito contato, porque meus amigos todos estudavam lá, então eu tive a oportunidade de frequentar a universidade, conversar com vários estudantes, e é muito interessante, porque a AUC, enfim, desde o regime do Saddam, sempre foi um ponto de confrontação com o governo, né? Vários, assim, agora num movimento de, eu diria,
de apoio à revolução, né, um movimento mais progressista, mas também já teve momentos em que entrou em confronto com o governo por querer banir o uso do niqab, do hijab nas universidades, né, perdeu o processo. Hoje as pessoas podem assistir aula no campus, né, sem problema nenhum. Mas esses painéis eu achei incrível, não sei se dá para ver, mas dá para ver que eles são meio falhadinhos, né, e que essas falhas, na verdade, são fotos que foram tiradas durante a Revolução. Então, cada quadradinho minúsculo desse é uma foto de alguma coisa que aconteceu durante a Revolução e que formou esse mosaico maior, né? Aqui a representação da polícia, mas o papel da AUC é, assim, sinceramente, em questão de discussão sobre a Revolução e sobre o contexto político do Egito, esse é o locus, sabe? Porque fora das paredes dessa universidade, eu vi as pessoas discutirem política de forma muito modesta, de forma muito comedida, com medo, né? Com medo de sofrer retaliação, se colocavam de forma muito... Que isso? Meu Deus. Enfim, se colocavam de forma muito controlada. Aqui são outros painéis que foram construídos também. Eu não sei se vou falar disso. Eu tenho 2 minutos, depois eu faço falar, mas isso aqui são fatos recentes que aconteceram, que também tem o protagonismo da AUC. Eu vou falar, assim, porque isso aqui é interessante. Esse Free Bible foi uma campanha que aconteceu, não sei se vocês estão acompanhando, mas o Egito cedeu a soberania, depois de anos de disputa, a soberania de 2 ilhas, que eles chamam de estratégicas, para a Arábia Saudita. Vários universitários, vários estudantes foram às ruas protestar contra isso, e num período mais ou menos de 1 semana, mais de 1.000 pessoas foram presas, né? Mas quem ganhou destaque, obviamente, por estudar na AUC, a universidade mais cara do país, uma universidade de elite, foi o tal do Bibo, que foi preso justamente porque estava protestando, contra o governo do Sisi, falando que o Sisi estava vendendo o Egito para a Arábia Saudita, falando mal do governo. Foi jogado na cadeia. E, só para puxar o tópico, a AUC fez vários protestos. A universidade como um todo não emitiu um parecer, assim, né, para, não se comprometer, mas os professores apoiaram a causa. Ele já foi... Acho que passou mais de 1 mês na cadeia, não sei. Mas, só porque falou o que ele pensava, mas ele já está fora da prisão. E essa questão das ondas de calor e o sistema penitenciário, que eu li recentemente, é uma campanha que está varrendo o mundo, de pessoas que estão tirando foto com um saco plástico na cabeça, assim, como se estivessem sendo sufocadas, porque o sistema penitenciário no Egito é nojento, né? As pessoas ficam presas eu tive a oportunidade de ler algumas coisas dentro da Organização de Direitos Humanos que eu estava trabalhando. E, muitas pessoas têm feito campanhas, porque agora no Cairo está fazendo 53 graus, né? Suave. E a galera está presa, os homens e as mulheres estão presas, né? Encarcerados, celas que a gente pode falar que são quase jaulas, né? Se a gente quiser tratamento... Quase animais recebem, que, animais eu acho também não deveriam receber, mas está rolando, a AUC também está fazendo parte desse protesto, porque eles estão justamente sendo deixados para morrer, né? As prisões não têm ventilação, são muito pequenas, não são bem alimentados, as condições não são boas, e mais com o fator do calor, as pessoas estão morrendo de desidratação e morrendo sufocada dentro das celas. Eu juro que eu estou acabando, só falta isso. Só mais 2 minutinhos. Por último, mais uma provocação, assim. Claro que, o Egito não é o Estado Islâmico que a gente conhece, né? Mas na Constituição o Egito se declara assim, é uma República Árabe Islâmica, né? Mas a aplicação da Sharia ela é muito restrita. A Sharia regula coisas muito mais do cotidiano, mais do que jurídico, né? Por exemplo, a questão de consumo de bebida,
a questão do dress code, né, do que os homens e as mulheres têm que vestir, esse tipo de coisa. Bom, questão, eu vou ter que pular isso. Mas, eu só queria falar do último ponto, depois a gente vai abrir para as perguntas, mas da questão das ONGs e militâncias, que isso é para acabar com um estereótipo mesmo. Eu tive a oportunidade de entrar em contato com 2 ONGs muito boas no Egito. Eu tenho, inclusive, eu trouxe uns panfletos que eles escrevem em inglês, em várias outras línguas, sobre direitos humanos, o hijab, mais sobre o Islã é a ciência, enfim, várias coisas. Tem o Alcorão em inglês. Eles fazem todo um trabalho para, como eles chamam, acabar, né, com as misconceptions que a gente tem sobre o Islã, né, que, enfim, nos livros falam que, enfim, o islamismo não é uma religião que prega violência, que nem todos os muçulmanos seguem o que seria o verdadeiro Islã, o que está pregado lá no Alcorão, né, que, enfim, os muçulmanos, os que são terroristas, não representam o Islã. E essas ONGs fazem um papel de militância muito forte para disseminar esse conteúdo, inclusive enviam para diversos países do mundo esses manuais e tal, com inclusive histórias de mulheres que usam o véu, que enxergam o véu como uma forma de empoderamento, de liberdade, né? Enfim. Depois, se vocês quiserem, eu tive uma experiência pessoal, eu posso contar mais um pouco de como foi usar o véu, né? O véu, caso o hijab na cabeça, o preto e a abaia, que é o resto do corpo. Mas já estou extrapolando o meu tempo, mas é isso que eu tenho para contar. E depois, nas perguntas, aí vocês podem perguntar o que vocês quiserem. É isso, muito obrigada. Tá bom. Bom dia. Eu também, apesar de já ter falado aqui, eu nunca fiz um relato e eu também estou um pouco nervosa. Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís. Eu estou no último período da graduação. Estou, inclusive, sendo orientada pela Paula. E eu já fiz a matéria de Oriente Médio com o professor Scalércio, a matéria de Oriente Médio com o professor Haslam é um assunto que me interessa muito, estudei muito sobre isso, e estudava muito e também não entendia nada, como imagino que muitos de vocês, porque é muita informação, mas o que eu fui fazer na Palestina? Foi um pouco mais por acaso do que vocês podem imaginar. Assim, eu até estou fazendo a minha monografia sobre o conflito palestino-israelense e construções de identidade dentro desse conflito, que é uma ideia que eu vou tentar também desconstruir. Mas foi o professor Scalés que compartilhou no Facebook dele um processo seletivo para o programa FIP 2016. Eu, gente, que isso, né? Aí falava, para conhecer, né, era uma viagem para a Palestina para você conhecer uma situação geopolítica por conta própria. E daí vamos ver, e daí eu tentava achar informação, aí eu não achava informação, e daí, isso é aquela imagem que a gente sempre bota, né, do conflito palestino-israelense, aí vem essa imagenzinha assim na nossa cabeça, da guerra entre os dois lados. E aí vem eu me inscrevi, mesmo sem muita informação, passei, você vai para a Palestina, parabéns, legal. E daí, qual a reação das pessoas, né? Daí, primeiro, minha reação, meu Deus! Mãe, te amo, ela não sabe que essa foto está aqui, mas eu amo você, mãe. Minha filha vai para a Palestina.
Palestina, socorro! E daí veio a reação das pessoas do tipo, mas o que você vai fazer na Palestina? Tipo, o que tem para fazer lá? Ou então, mas meu Deus, é muito perigoso. E, né, o que você acha que você está fazendo? E por quê? E que gente mais... E daí eu comecei a ficar muito incomodada com a reação das pessoas depois que eu, né, sabia que eu ia para lá, tipo, por que as pessoas têm essas reações, gente? Que coisa mais agoniante. E daí eu comecei a perceber que era porque eu também não sabia responder essas perguntas delas. Mas não é perigoso? E daí eu ficava, mas gente, sabe, por que as pessoas acham isso? E daí eu comecei a perceber que eu também não sabia responder se não era perigoso. E daí eu percebi, por exemplo, que a imagem que a gente... Isso é um search no Google, você põe lá, Palestina, as imagens que vêm. Tem uma parede baleada e uns caras com um lenço na cabeça, né, querendo se esconder, então a gente já pensa que são terroristas, e daí a menina com a Kofi ali também, o Yasser Arafat, e há um diálogo bonitinho entre as criancinhas que se amam, e essa disputa de território, e coisas pegando fogo, e daí eu comecei a pensar, pode ser, as pessoas têm uma noção de que lá é muito perigoso, porque é isso que a gente vê, mas... Eu moro no Rio de Janeiro, sabe? Eu sei que, por exemplo, e falando na real, assim, eu fui ver que nos últimos 15 anos morreram 5.500 pessoas na Palestina nas mãos do exército israelense que não foram, que não foi feito, tipo, eles não foram punidos. E se a gente for fazer uma média, tipo assim, em 15 anos seria tipo 30 pessoas por mês. Considerando a população da Palestina e a população do Rio de Janeiro, que são, tipo, Palestina mais ou menos 5 milhões faixa de Gaza e Cisjordânia, Rio de Janeiro mais ou menos 7 milhões, seria como se no Rio de Janeiro morressem 40 pessoas por mês. E a taxa de homicídio de fevereiro do ano passado, eu vi uma notícia de que diminuiu, foi a mais baixa dos últimos 24 anos e foi de 320 pessoas, sabe? Então, tipo assim, é uma realidade muito distorcida que a gente tem de que, tipo, lá é perigoso. Eu falava assim, gente, e muitas pessoas, porque eu sou do sul do Brasil, sou de Santa Catarina, muitas pessoas lá ficavam ainda mais espantadas. Aqui o pessoal ainda tem mais um contexto. E daí eu falava, gente, faz 4 anos que eu moro no Rio de Janeiro também, sabe? Vocês não ficaram assim quando eu fui para lá, tipo. E também... não vai rodar? Era um vídeo. Tá, e também a ideia de que quando eles perguntavam assim, mas o que você vai fazer lá? Como se não tivesse nada muito interessante para fazer lá. Não está rodando. Era um videozinho de Dabka, que é uma dança palestina muito bonita, e que era quando as pessoas me perguntavam, tipo, o que você vai fazer lá? Como se não tivesse nada de muito interessante lá. Tem? Não, esse é para o próximo. É o próximo slide. Tá, e daí... Eu nem estou com o meu computador para passar. Mas como se lá também não tivesse uma super cultura rica para a gente visitar. Que é, por exemplo, se eu falasse, vou para a Alemanha. Nossa, que legal, você vai para Munique, você vai para Berlim, você vai ver o castelo de Neuschwanstein. E lá é tipo assim, o que você vai fazer lá? E não é nem, por exemplo, vou para a Geórgia. Tá, ok, não conheço a Geórgia, mas, o que tem para fazer lá? A Palestina não. A Palestina era sempre do tipo, de onde você tirou essa ideia tosca, sabe? Tipo, gente... E, na verdade, tem uma cultura muito, muito, muito rica. E, fui, né? E daí eu comecei a perceber que estava eu também lá. Quando eu cheguei, eu comecei a me questionar, o que eu vim fazer aqui, nesse lugar tão grande? E, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo. E eu passei uma semana viajando loucamente pelo território. O território é muito pequeno, você cruza o país em 4 horas, então era tipo 20 minutos, a gente já estava em outra cidade, era tudo muito rápido. E tendo palestras com vários ativistas, tanto israelenses quanto palestinos, e gente que acreditava que tinha ideias completamente opostas, gente que tinha ideias muito parecidas, gente que concordavam em alguns pontos, discordavam em outros, e a gente tinha palestras com muitos ativistas, e eu fui ficando, ouvindo muita coisa. E depois 4 semanas por conta própria, que era onde a gente ficava um pouco mais livre, a gente estava num grupo lá, acabava visitando mais coisas, mas assim, não tinha mais essas palestras exatamente com os ativistas.
E daí, nessa primeira semana, quando eu cheguei, eu ficava vendo essas palestras, as pessoas falando e tal, eu ficava muito, tá, ok, tem umas informações diferentes, mas é muito do que eu já ouvi no Brasil, sabe? Do que eu já li nos livros que a gente tinha que estudar, na aula do professor Scalef, na aula do professor Haslam, a gente via muita coisa e falava, é mais ou menos isso, não tem nada novo. E até que veio o primeiro momento, não é choque de realidade, mas assim, foi quando a gente estava no campo de refugiados de Derreixa, que a gente dormiu num centro internacional que tinha lá, e daí eu acordei às 6 horas da manhã, tinha outras 5 meninas no quarto, com barulho de bombas. Deu tipo, meu Deus, bombas. Deu, ai, Thaís, que feio você pensar nesse estereótipo de que só tem bombas, não são bombas. E daí eu comecei a pensar, não, é um container gigante que está soltando, sei lá, barras de metal e está fazendo barulho. E daí eu comecei a tentar criar coisas na minha cabeça, tipo, não vou aceitar esse estereótipo. E daí acabou que eram bombas. Mas eram bombas de gás. E o curioso foi que as outras 5 meninas do quarto também estavam acordadas e também estavam, tipo, não falando nada porque não queriam reforçar aquilo. Mas eram bombas de gás porque tinha um menino de 15 anos que tinha sido acusado pelo exército israelense de jogar pedras no muro, isso é um crime, e incitar a violência. Então, eles entraram para pegar um menino, algum vizinho avisou, o menino escapou, aí sequestraram a mãe e o irmão, enquanto não devolvessem, eles ficaram lá dentro, daí a população começou a jogar pedra e conseguiram pegar o menino, porque ele se entregou, porque tinham pego a mãe e o irmão dele, eles não conseguiam sair, então chamaram o exército, que começou a jogar bomba de gás para dispersar a população, para eles conseguirem sair lá de dentro. Aí eu, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Aí, óbvio que eu não contei para minha mãe sobre isso, mas eu comecei aí a pensar também no quanto eu não estava bloqueada a muitas coisas e também desconstruir ainda mais as coisas que estavam dentro de mim. Eu voltei muito confusa, mais do que eu fui, com certeza, mas, por exemplo, uma das coisas era o que é um campo de refugiados. Isto é um campo de refugiados. Um campo de refugiados de Derreixa, porque quando a gente pensa em campo de refugiados, a gente tem aquela imagem que essa, por exemplo, é do campo de Dadaab, no Quênia, que são as barracas da ONU, né, do Acnur, e tendas, mas acontece que já está, tipo, há 60 anos aquele campo, as pessoas começaram a criar casas, e daí nasce mais uma pessoa, não tem mais como criar uma casinha do lado para aquele seu filho morar, então constrói uma coisa em cima e tal, e acaba tendo quase essas favelas que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Tem muito, já são casas consolidadas, com suas caixas d'água, com tudo, então é uma outra concepção de campos de refugiados. E também a relação, tipo, desse conflito que eu via. Talvez eu esteja falando as coisas meio atropeladas, meio confusas, mas talvez vocês perguntem no final, não sei. E outra noção que eu comecei a ganhar um pouco é da questão, tipo, como era o vivenciar lá, e eu, por exemplo, via, tipo, a vida das crianças. Tinha tanto os dois lados, coisas de crianças brincando de arminhas e de, tipo, eu vou esfaquear você, e daí você vem e atira, e daí eles combinando as coisas, assim, e fazendo essa brincadeira, e também crianças, tipo, de 6 anos ensinando crianças de 4 anos a jogar pedra no muro, tipo, porque é isso aí, entendeu? Os dois lados estão envolvidos, imersos nesse conflito como uma coisa naturalizada, mas também os dois lados têm essa normalidade da vida, né? As crianças ali jogando futebol no campo, as crianças fazendo brincadeiras na rua. Então, e daí eu comecei a pensar justamente no que aquilo não era só um conflito. E eu percebi muito isso com um amigo meu que eu conheci, que eu conheci ele 2 anos antes, numa atividade escoteira que teve na Eslovênia, e ele era palestino. E ele me contou como foi difícil ele chegar lá, e que ele teve que pegar um avião, que ele teve que ir para a Jordânia, e da Jordânia ele pegou o avião, aí eu confundia na minha cabeça o que era Cisjordânia, o que era Jordânia, que a Jordânia é um país, e a Cisjordânia é essa parte palestina que fica dentro do território de Israel, e essa coisa meio confusa que eu também não tinha noção. E daí
conversando com ele, eu não tinha muita noção das coisas, e quando eu estava lá, eu encontrei ele, aí ele começou a me mostrar as coisas, eu fui começando a entender muito melhor, isso foi começando a se materializar muito melhor. Então, ele me mostrou muita coisa, e era também o jeito que ele me acolhia, e sempre, né, todos os palestinos sempre ofereciam café e te chamavam para entrar em casa, e tudo muito normal, tudo muito ok. E ele foi me tirando essa visão que, por exemplo, existe, né, pintada no muro, de que we can't live, então a gente está só esperando pela morte. Né, está escrito ali embaixo, né, estamos apenas esperando pela morte. Existe esse sentimento muito constantemente, mas existe também justamente o oposto do tipo, eu estou aqui, é desse jeito que eu vivo muito feliz, e eu viver feliz é uma forma de resistência. E ele me mostrou... Ai, cortou. Era Place of Joy. Que isso é quando eu fui num museu com ele, e daí eu achei essa foto muito representativa, assim, que era como eu me sentia também. E eram sentimentos muito confusos, sempre, sabe? Desde, tipo, desespero e muita alegria e tudo muito intenso. Mas... e ele, convivendo, assim, com ele foi me mostrando toda essa diversidade e as coisas boas que tem para aproveitar, e também algumas coisas boas que tem para aproveitar que não são para todos. E aí que começa a questão que eu fui mais desconstruindo. Somos nós, no Mar Morto, foi esse grupo que foi para lá, e a gente foi um dia visitar o Mar Morto. Até tem a Dandara, que estuda com a gente, e o Daniel também, que está ali, que foram junto comigo. E a gente pôde simplesmente tirar um dia, vamos para o Mar Morto, vamos passear, foi um dia lindo, e o Mar Morto maravilhoso, aquele negócio que você não afunda é real. Só que os palestinos não podiam ir para lá, porque Israel não permite. Então, aquela é uma parte israelense. Até tem como, depende do seu status, depende de onde você nasceu, depende de muitas coisas, mas era uma coisa que, por nós sermos brasileiros, estrangeiros, nós conseguíamos fazer. E não são todos que conseguem fazer. E foi aí que eu comecei a perceber também essa questão que foi o que eu mais desconstruí, que é o do conflito de dois lados. Que eu fui percebendo que a gente tem muito mais lá uma questão de existe uma disparidade de poder que antes eu não... Porque a gente até tem a noção do tipo, Israel é desproporcional nos seus ataques de volta a Gaza. Eles tacam um míssil e o Israel taca muito mais coisa. Mas existe uma relação que nem a gente tem aqui no Rio de Janeiro, de quando morre gente na favela, a gente não se importa, a gente continua vivendo a nossa vida, porque a gente precisa continuar vivendo a nossa vida, e é uma população que tem menos direitos, mas ok, a gente precisa continuar vivendo a nossa vida, e da mesma maneira, Israel está lá também como um país que está vivendo a sua vida, que precisa se proteger, e que para se proteger tem que fazer essas coisas, e daí existe aquela população que, ok, a gente está vivendo a nossa vida, ela está lá e assim funciona. E existe essa disparidade é uma relação opressora e oprimida que a gente enxerga em muitos colonialismos, né, que a gente estuda aqui no nosso curso, que é uma coisa que era uma visão que eu não tinha. Eu acreditava muito nesses dois lados proporcionais, mas eles não são proporcionais. E aí, quando começa a tratar dessa maneira diferente, essa visão de que a gente vê em muitas desproporcionalidades de imperialismos em vários momentos da história, com vários países, eu também enxerguei isso lá. Essa foto é do Nakba Day, que acabou de ser, que é... Nakba, em árabe, é a catástrofe, que é o dia da criação do Estado de Israel. Israel chama do dia da criação do Estado de Israel, e os palestinos chamam de a catástrofe, que é a Nakba, que foi o dia que os palestinos foram expulsos da sua homeland, pelo projeto, né, pela ocupação sionista colonial. Então, eles colocam esse projeto colonial. Nossa, pixelizado. Aqui também é mostrando isso, que é a entrada da área A, que é a Cisjordânia, né, que é a parte palestina. Lá é tudo muito fluido, assim, tem muitas partes palestinas e muitas partes israelenses. E você passa de um para o outro assim, com muita fluidez, tem uma hora que você para de perceber. E aqui fala, tipo, essa rua leva para, né, para Palestina, que eles não chamam de Palestina, é a área A,
sob a autoridade palestina, e a entrada para os cidadãos israelenses não é só proibida, como é um perigo para a sua vida e é contra a lei de Israel. Então, coloca justamente essa imagem do outro como, tipo, eles são um perigo. Não somos nós que fazemos muitas opressões diariamente, assim como a gente do tipo, o discurso de direitos humanos, que assaltaram a minha casa, aquele horrível e não sei o quê, né, vagabundo, e a gente começa a enxergar do tipo, tá, mas por quê? Porque ele não tinha nada para comer, porque existe toda uma opressão do sistema que acaba levando ele a fazer isso. E daí muita gente não enxerga isso, muita gente critica isso, mas existe essa opressão do sistema. E essa opressão do sistema tem consequências. Não que ela justifique, não justifica, mas a gente consegue entender, a gente consegue pelo menos dar um passo atrás e parar para pensar. E esse está no muro, que existem muitos lugares que tem o muro. O muro também não é uma coisa contínua, não é que nem o muro de Berlim, que é o que eu achava que era. Tem partes com muros, tem partes com checkpoints, tem partes com checkpoints mais simples, tem partes com checkpoints mais complicados. E esse é um dos pedaços do muro, que fica na cidade de Belém, perto do campo de refugiados de Aida. E esse make hummus not walls, que é aquela ideia pacifista do vamos parar de fazer a guerra, sabe? Vamos parar de ver o outro como inimigo, vamos dialogar, vamos sentar, mas que apaga muito dessas relações de opressão, sabe? Muito dessas relações desproporcionais, que é a mesma coisa quando a gente diz, tipo, eu não tenho preconceito, eu até tenho amigos negros. Então, tipo, eu não tenho preconceito, eu até tenho amigos palestinos. Vamos conversar, vamos ser queridos, sabe? Os palestinos trabalham aqui no meu assentamento com o serviço de limpeza e são pedreiros. Tipo, a gente pode conviver. Então, eu queria trazer para vocês essa foi a maior impressão com a qual eu voltei, assim. Que eu voltei muito confusa com muitas coisas, mas eu parei de enxergar um conflito de dois lados. Eu comecei a enxergar, assim como na nossa... E eu comecei a enxergar com muito mais clareza também na sociedade brasileira, o que a gente vive a partir do que eu vi lá. E eu acho que é isso, assim, é um resumo. Tem, com certeza, muito mais coisa para falar. Sintam-se à vontade para perguntar sobre assuntos que eu não toquei aqui, porque histórias surgem e sintam-se à vontade para perguntar o que vocês quiserem. E acho que é isso. Não era para ter aparecido isso. Vou passar a palavra para o professor Haslan. Ele está no pós-doutorado aqui no IRI, tornou-se nosso colega aqui no Departamento de Relações Internacionais. Ele ensinou na Universidade de Denver, né, no estado do Colorado, e a matéria foi correspondente, ele é jornalista também, né, entre outros predicados, que ele tem muitos, da BBC árabe e em Israel também, cobrindo as relações entre palestinos e israelenses. E ele fala fluentemente, inclusive conta piadas em árabe e hebraico. Então, professor Haslan. Okay. Thanks, Marcio, for the introduction. I also would like to thank Paula for also organizing a great event like this. And of course, I would like to thank Richard for a great presentation. And I think it's a great experience to have as a student of international politics. To have. Okay. Do you hear me now? Okay. I think it's a great opportunity for any international relations students to go abroad and study abroad, especially in cases, in places as interesting as Palestine and Israel and Egypt. And I think that's, you gain a lot from that the books itself cannot give you.
Thanks. So thank you for this great experience. Today I'm going to talk about when you asked me about the event. So I thought, what should I talk about? Of course, Middle East is a lot to talk about. A lot of things are going on today. But in the end, I decided actually to talk about Israel, Palestine, and Egypt, to focus on the theme of the panel. So, but I am going to talk about something not optimistic. I'm going to talk about the failure of the peace process between Israelis and Palestinians. And then I'm going to talk about the failure of the transition to democracy in Egypt. So first I will start why the peace process between Israelis and Palestinians failed. And I will start first with the Israeli side. And I will talk about several elements that are, in my view, account for the failure of the peace process between Israelis and Palestinians and the sad situation that we are here today. First, I think I divide the Israel side into three things. First, the government. Second, the state. Third, the society. And first, if you look at the government, I think in Israel today we have the most extreme government in the history of Israel. We didn't have government like this in the whole history of Israel. It's very extreme. It's believed in actually some ministers of the government don't believe in occupation, that they don't believe that occupation exists of the Palestinian territories. Some members of the cabinet actually want to build more settlements in the Palestinian territories. And the current government also emphasized the Jewish state of Israel, not the democratic side of Israel. So Israel has two identities, Jewish and democratic. The current government actually emphasizes more and more the Jewish identity of Israel, and I will talk more about it later. And we have also the rhetoric of this government. It's rhetoric actually anti-democratic organization in Israel. The government passed laws against human rights organization in Israel, as well as against the Arab minority in Israel. As you know, some of you know, there are 20% of Israel population are Arabs, are Palestinians, but they have Israeli passport. I'm talking about within the green line, not in West Bank and Jerusalem. And I think the current government, its goal is not to solve the conflict. I think the current government its goal to manage the conflict. So resolving the conflict versus managing the conflict. They are not interested to solve the conflict. They would like to keep the status quo. One way to explain that is also because the domestic politics in Israel. The domestic in Israel, in order to have a government, you need to have a coalition. There is no one party that can build a coalition by itself. So the current coalition that each prime minister have to rely on small parties. And the current government is a very actually thin government. In Israel, in the parliament we have 120 members in the parliament, the Knesset. So to have a government, you need to have at least 61. And the current government have 61. So if one parliament member get angry, the government falls. And most of those members of the government are more in the extreme right in Israel. So we have one problem. The government, its own ideology, and its own politics. The second issue that we should think carefully about is the level of the state. First, I talk about the level of the government. The level of the state of Israel. And here I would like to talk about the identity of the state of Israel. Whether the identity of the state of Israel is an obstacle to peace. Whether the identity of Israel as a Jewish state is an obstacle to peace with the Palestinians. And here I would like to make a distinction. I'm not talking about, we need to distinguish between two things. Self-determination of the Jewish people versus Jewish state. There are two different things. Everyone agrees that there is self-determination for the Jewish people in Palestine. But there is a difference between that and Jewish state. What's the difference? I think the idea of what the current government asks, because the current government in Israel, especially Benjamin Netanyahu, asking the Palestinians to recognize Israel
not as a sovereign state, but also as a Jewish state. But if we recognize Israel as a Jewish state, first, what would happen to 20% Palestinians who live inside Israel? What is the impact of this Jewish state, identity of Jewish state, on democracy in Israel? What has affected someone like me who is non-Jewish, but who is Israeli but non-Jewish? Will I get equal rights or not? So how that affect my identity as an Israeli? When every aspect of the state is Jewish, is religious, how someone who is not Jewish can feel belong, can get this identity? And I think what Benjamin Netanyahu, the current prime minister, asking the Palestinians to recognize Israel as a Jewish state, he brought another obstacle for peace. Because first of all, in international relations, no one recognized the religion of other states. No one recognized Brazil as a Christian state. They recognize Brazil as a sovereign state, or Argentina as a sovereign state, or Saudi Arabia as a sovereign state, not as a Muslim state. So Netanyahu tried to, he just created a new condition, that another obstacle, in my view, to peace with the Palestinians. And that's related to something related to the research topic, of your research topic, and a very interesting research topic is about the conflict and textbooks. For example, we have actually these days we have a big controversy in Israel about the schools books. And the school books, especially the government book, who teach political science. And the current government decided that the current book about government should emphasize more the Jewish identity of the state, not the democratic identity of the state. You have 20% Palestinians live in Israel. No one single expert, Palestinian expert in Israel, was participated in writing this book. This book is written in Arabic by non-Arabs to the Arab students. But non-Arab expert actually involved in the writing in this book. So I think it's a very interesting, very timing research topic here. But again, before I move to the next one, we have to distinguish between self-determination of the Jewish people in Palestine versus Jewish state are two different things. We can have a self-determination of the Jewish people in Palestine can also happen in a democratic state of Israel. The democratic state of Israel can guarantee the self-determination of the Jewish people. And I think this is why I make a distinction between self-determination and Jewish state. They are two different things. Then I bring me to the third element, why the peace process failed. The third element, I'm talking about the society level. Started with government, state level, society. And when I talk about Israeli society, unfortunately, we have seen unprecedented radicalization and extremism in Israeli society. Partly because of the government, partly because of the media. In Brazil today, you talk a lot about media and what's happening in Brazil, but actually we have something interesting in Israel, that the prime minister owns a newspaper. He's a very good friend of him. He's a billionaire from Las Vegas. To help him, he said, okay, we will create we have a new newspaper in Israel called Israel Hayom, Israel Today, and we will distribute it for free. So, and it's become the most common newspaper in Israel. They distribute it in hospitals, in trains, in buses, everywhere. Southern newspapers struggle a lot with it. One newspaper has to close, and the more liberal newspaper it's also suffer a lot. So that he actually helped the current government or this prime minister to impose a particular narrative, and a particular narrative about not only the state of Israel, not only about the region, but also about the world. And I think that has changed the attitude of the Israeli society. Second impact of the radicalization of Israeli society, in my view, is the wall. You mentioned in your presentation about the wall. I think the wall that was created has created some kind of psychological impact on the society. Palestine is there.
I don't want to talk about it. I don't want to see it. Leave it to the army. So let the army deal with them. I don't want to see what happened there. I don't want to hear what happened there. There's a lot of human rights violation there, but I don't want to hear about it. So I think there is interesting psychological impact of the wall, not only physical element here. Another aspect in the Israeli side is the aspect of fear. I think the Israeli society feel fear first by the Palestinians. Israel went out from Gaza, and in return, Hamas, instead of building economy there or have a truce with Israel, he actually sent a lot of rockets in Israeli cities, and that's from Israel perspective that's make them more afraid of any concession of territorial concessions. They said, we gave up on Gaza, but let's see what we happen. What happened is actually the Palestinians sent rockets on Israeli citizen and killed Israeli citizen. And that's a justifiable fear. Second, I think they look what happened now in the Middle East, and they see ISIS, and they see what's happening in Syria, see what happened in Egypt, and actually see that it is don't trust the leadership of the neighboring countries, and including the Palestinians. So I think the fear also play a role. And Benjamin Netanyahu campaign, the prime minister campaign, is actually based on fear. It's he mobilized fear to mobilize the society. Even in the election day he was supposed to lose, but he also used fear, and he actually told the Israeli citizen, he scared them that the Arab citizen, who are citizens of the state of Israel, he told the Israeli citizen, be careful, the Arab citizens are going to vote a lot for the opposition. And he actually used this rhetoric against his own citizen, his Arab citizen, just to get more support from the Jewish citizens of the state of Israel. And the last point about Israel's side is the idea of narratives. I think it's mentioned a little bit by your presentation. Like last week, we have actually the Independence Day and Nakba catastrophe. While the Israelis celebrate the Independence Day, and the Palestinians don't celebrate, but they practice in events to remember what happened to them in that day, which what we call it in Arabic Nakba, which is mean catastrophe, as I mentioned before. And it's interesting to look about these two narratives. They are completely different realities. The narrative of the state of Israel, the independence of the state of Israel, doesn't recognize what happened to Palestine in 1948. They doesn't recognize the ethnic cleansing, what happened to there, doesn't recognize the killing the refugees, that they were expelled, they didn't choose to leave, doesn't recognize the destroying the 400 Palestinian villages that you mentioned in the presentation. So I think that's a completely different narrative from the Palestinian. Of course, the Palestinians also don't recognize in their narrative that the state of Israel has the right to exist. So we have two different realities here. And the narrative becomes the only reality for each side. But for someone like me, who is a citizen of the state of Israel, it's kind of I don't like this day, because for me, it put me always in a very complicated situation. I'm a citizen of the state of Israel, but I am also Palestinian. I believe in the state of Israel, the right to exist, but at the same time, I also feel the suffering of the Palestinian. And I don't think either a Nakba or the Independence Day of Israel give space for someone like me who has these two identities. So instead of that, I just don't do anything in this day. I don't celebrate the independence, but I don't go to a Nakba. So far, I'm always struggle. Every year I try to decide something else, but this year I decided not to do anything because I just see each narrative is missing something. And I will look for a narrative that has these two narratives, new narratives. Something is very hopeful about that is actually we have a shared Memorial Day. Shared Memorial Day, it happens when every year Palestinian families and Israeli families meet together and in order to honor those who were killed, their sons or daughters or mother or dad or any relative by each side.
It's a very interesting development. It's getting bigger year by year. I found there is a more shared narrative than the other two narratives there. So far, I talk about the Israeli side. Let's move to the Palestinian side. Oops. 1 second. My laptop is very slow. So what is the Palestinian contribution to the failure of the peace process? I start first with the division of the Palestinian leadership. I think the Palestinian leadership is very divided between Hamas and Fatah. Each one seeks its own interest and they fight with each other. That's damaged a lot the Palestinian cause, domestically, regionally, and internationally. Benjamin Netanyahu used that division for his own interest to show the world that the Palestinians themselves are divided. And second element, I think, is corruption. I think we should recognize that at least some of the leaders of the Palestinians are corrupted. Both Hamas and PLO are corrupted individuals, and they seek their own self-interest instead of the Palestinian interest. They care a lot about who is going to be the next leader of the PLO, or who is going to have this minister in the PLO instead of caring about the Palestinian people. And this is why actually the Palestinian leadership lack legitimacy in the Palestinian eyes. So I think it's when Arafat has so much legitimacy in the eyes of the Palestinian, today actually the current Palestinian leader don't have legitimacy and cannot mobilize the people. They cannot mobilize the people. The third is weak institutions. I think the Palestinians lost a lot because of their lack of organization. When I talk about Palestinian, I divide it between Palestinian society and Palestinian leaders. I'm talking now about Palestinian leaders. I have a high admiration for the Palestinian society, but no respect to the Palestinian leaders. I think the lack of organization or the lack of efficient institution damage a lot the Palestinian at the international stage. The Palestinian has a very strong moral cause. They are under occupation for years. And the state of Israel is building more and more settlements. They have the worst Israeli government in history. But so far, were unable to mobilize the international community for their support, partly because they are corrupted, secondly, because they are divided, third, because they don't have an efficient institution to organize the international community for their cause. And another contribution of the Palestinian for the failure of the peace process, I think also, as I mentioned before, what Hamas did. Like Israel went out from Gaza and Hamas, throw the rockets to the cities of Israel, and that's affected the Israeli society, especially more on the left. I think the current situation in Palestine, we see actually two different levels. We see the Palestinian Authority and Hamas try to do their own campaign, but we have a very interesting emergence of civil society campaign of Palestinians. The civil society campaign is rooted in international law. They use the discourse of international law in order to get mobilization of international society around the world. The BDS, for example. And we have the campaign against the wall, for example. And those has been some villages, actually, in Palestine also did the non-violent campaign. For example, the Five Broken Camera movie. If some of you watch this movie, Five Broken Camera movie, it's a great movie about non-violent campaign of a Palestinian village against against the Israeli Authority to take their land for the wall. I recommend you to see this movie. That's the Palestinian side. I think a couple of weeks ago I gave a talk somewhere in the city of Rio, and actually you asked me a very good question and about why we didn't have Arab Spring in Palestine. Why the Palestinians didn't experience the Arab Spring. So I give you one answer at that time, but then I start thinking about it more, and I have a better answer. So I will give a better answer now. So first is why the Palestinians didn't have their own Arab Spring. First, they have two intifadas in the past. One popular intifada, second military intifada, and both intifadas failed. So they had little faith in uprising. They have been weakened,
and exhausted out of the uprising. Again, the leadership is divided. That also affects their capacity. And third, there is no clear target. So the Palestinians, when they go to the street, are they going to protest against Palestinian Authority, against Hamas, or against Israel? So they have multiple targets of opposition. Okay. The third element is the last element here is about the oppression of Palestinian Authority, Hamas, against their own people. I conclude about the Israeli-Palestinian conflict that actually the status quo today is going to lead to the end of the two-state option. So we have only two options left, either one-state solution, democratic one-state solution, or apartheid. I think that's leave me here about the Palestinian side. I'm going to talk briefly about Egypt, okay? And I talk about, and then I can elaborate more about Egypt in the questions, if you have any questions. Why the Egyptian transition to democracy failed? I have two causes here. First, weak institution in Egypt. I think democratization requires strong institutions that to allow different groups to negotiate and have agreement about the future of the country. In general, not only in the Middle East, because I don't like this cultural Orientalist explanation of the Arab Spring. They have some kind of Orientalist explanation of the Arab Spring and with the failure by culture, by religion. I disagree with this explanation. I think what's happened here that actually we have weak institutions, and those weak institutions make democratization actually more difficult. We didn't have a strong institution to allow democratization. We need to build a stronger institution that allow Islamists and secular to be participant in the game. In general, actually, it's not only in the Middle East. In general, states who go through democratization experience conflict, domestic and external conflict. So that's not only Middle Eastern case. In general, I repeat myself, states who go through democratization also experience conflict because of weak institution, not because of culture, but because of weak institution. So that's the first element. The second element for the failure of the Egyptian revolution is fear. I think here we have fear. The many groups in Egypt fear each other. At the early stages of the revolution, they had hope. They had hope, and that hope of replacing Mubarak make them united. But after Mubarak, they start to fear each other. When the Muslim Brotherhood won the election, the secular movement feared the Islamization of the state. The debate about the constitution of Egypt, for example, the debate that the Muslim Brotherhood would like to make Egypt an Islamic state, the secular were afraid by that. The Islamists themselves also were afraid by the secularization of the society. So we have fear between the secular and the Islamist. And who take advantage of this fear? The army. The army take advantage of this fear, take advantage of this lack of trust between these civilian groups, and he take advantage of it to be the only one that is trusted by the seculars. So the seculars prefer the army to the Islamists. This is why when the secular went to the street against the Islamists, the army take advantage of it. So the army take advantage of the fear between the secular and the Islamists, and he got the support of the secular. Also, after when Sisi became government, he also take advantage of the fear of terrorism. I think that's interesting to see how authoritarian regime in the Middle East use terrorism and the fear of terrorism to justify their authoritarian rule. And this we see that again in Egypt, that we see how Sisi, for example, used the current terrorist threats around the Middle East to justify his policy of authoritarianism. Finally, last point, I think today Egypt is more authoritarian than it was under Mubarak. But at the same time, this authoritarian regime is not as stable as Mubarak. So it's not the end of history. I'll stop here. Thank you. Thank you very much, Professor Haslam. Obrigado a Raquel, obrigado a Thaís. Vamos abrir para perguntas, eu tenho as minhas, né?
Eu sugiro que a gente faça uma rodada de 3 perguntas. Posso só fazer um comentário sobre o que o Haslam falou? Não é melhor você fazer durante as suas respostas? Pode ser. Antes de mais nada, Thaís, como é que você não sabe a diferença de Cisjordânia e Jordânia? Em 2014, o que eu não foi sabia. mostrado em mapa, em sala de aula, 597 vezes. Como é que você se atreve a dizer uma porra dessa? Eu quero a tua prova de volta para corrigir. Eu confundi. Eu nunca vi nada tão terrível na minha vida. Ô Raquel, como você, sinceramente, numa boa, como você poderia imaginar fazer um trabalho de campo com população egípcia, nas ruas, com pessoas que às vezes você não conhece, se você não fala árabe? Isso é muito difícil. Eu não estou te sacaneando, eu estou falando sério. Então, eu acho que, de certo modo, essa restrição que te colocaram deve ter sido, em parte, por causa disso. Não só por causa disso, mas, em parte, por causa disso. A gente pode discutir sobre isso. Não, é evidente. Mas qualquer pessoa que queira se especializar nessa área de Oriente Médio, eu não sou especialista em Oriente Médio, eu sou especialista em conflitos, né? Especialista. Eu leio sobre isso. Tem que aprender tem que aprender o árabe. Hoje em dia é indispensável. Isso não é com você especificamente. Quem quiser trabalhar com esse tipo de área de conhecimento tem que aprender árabe, ou então tem que aprender hebraico, né? Que dizem que é muito fácil, né? Tem gente que diz que hebraico é uma espécie de Klingon, né? Ou persa, né? O farsi, né? Ou coisas desse gênero, né? Então, uma observação, a Thaís é um protesto, e da Raquel é essa observação. Vai ser difícil fazer um trabalho de campo sem saber árabe. Acredito, pelo menos, eu tive no CAR muitos anos atrás, mas o número de pessoas que eu encontrei fora do eixo turístico, né, que falava inglês era muito pequeno. Então ia ser difícil você fazer isso, né? Aí eu vou abrir para 2 perguntas e vocês podem falar mal da minha mãe, né, enquanto responderem isso aí. Hi, I'd like to make a question for Ms. Haslam. Hi, I've been in Israel this year, and I was talking to my guide, and I saw the people of Israel was very supportive for Palestine, most of them. And I asked him, why didn't Palestine could become an independent state yet? And he told me that the government of Israel thinks that Palestine can sustain itself economically, and thus is helping a lot the Palestine, that he said, to develop economy, to develop institutions, and that Palestine isn't ready yet to be an independent state. Do you think that is true? Do you think that really Israel is willing to support Palestine as a state, or just keep this status quo situation of him superior to Palestine? Okay. Outra pergunta. Thanks. Eu posso fazer em português mesmo? Tá. Não, minha pergunta vai mais para a Raquel, porque ela foi para o Egito, ela falou que teve contato com pessoas que têm opiniões favoráveis ao regime do Mubarak e não favoráveis, mas favoráveis à estabilidade de um regime autoritário contra a Irmandade Muçulmana. Eu também queria saber se ela teve algum tipo de contato com pessoas que são a favor da Irmandade Muçulmana e de grupos extremistas que tem cunho religioso ou não, e se essas pessoas são favoráveis ou não a esses movimentos. Obrigado. Então, essa é uma pergunta meio complicada, né? Eu tive oportunidade, mas não exatamente com membros da Irmandade Muçulmana. Na verdade,
Até um plano que eu tenho é voltar para o Egito para ver se eu desenvolvo um trabalho de campo para explorar mais essa questão. Eu vou te dizer que, sinceramente, o mais próximo que eu cheguei de detectar algum tipo de suporte, né, à Irmandade Muçulmana, algum tipo de radicalismo, assim, né, foi quando eu estava eu ia falar numa mesa de bar, né, mas lá não tem bar, numa mesa num coffee shop com cerca de 20 homens e, enfim, é o que eu contei, a maior parte deles a favor, assim, de luta armada, a maior parte deles a favor da islamização do Estado, a maior parte deles a favor do Osama Bin Laden. Então, assim, esse foi o tipo de contato que eu tive mais próximo com questões de radicalização. A gente conversou muito sobre, enfim, sobre a Arábia Saudita, sobre outras interpretações, né, as interpretações mais radicais e mais conservadoras do Islã, mas em relação à Irmandade Muçulmana, eu, infelizmente, não tive contato, e não tive contato porque muitas pessoas com as quais eu lidava, os meus amigos, e o pessoal da IESEC também não queriam que eu tivesse contato com a Irmandade Muçulmana. Raquel, essas pessoas que você conversou não são da Irmandade, porque a Irmandade é mais moderada nessas questões. Sim, não são, então fica para a próxima, Hugo. O negócio do árabe. Quer falar sobre isso? Ah, sim, a questão do árabe, então. Eu tô começando a estudar árabe para resolver essa questão, mas eu até tive assistência lá na ONG que eu trabalhava. Eu fiquei com muito ranço dessa ONG, porque eu acho que foi assim, má vontade mesmo. Eu conversei com o diretor da ONG, ele pediu para eu fazer um projeto, e ele falou, olha, eu te coloco em campo se você tiver um projeto bem desenvolvido, e eu vou disponibilizar tradutores para você. Falei, pois bem, eu quero 2 tradutores, eu quero um homem e eu quero uma mulher, porque, enfim, se eu for conversar com as mulheres não vão se sentir à vontade. E eu fiz o projeto, a elaboração do projeto inteiro, entreguei em mãos e eu estou esperando a resposta até hoje. Ou seja, se eu tivesse ficado esperando a ONG para me colocar em campo, eu não teria ido para as ruas, eu teria ficado fazendo trabalho de escritório. Então, eu resolvi ir por conta própria, e quem fazia as traduções para mim eram os meus amigos. Assim. Era um pouco incômodo, porque, às vezes, enfim... Eu tenho certeza que eles não estavam mentindo para mim. Tipo, eu estava perguntando uma coisa, eles estavam respondendo outra e me contando outra coisa, porque eram pessoas de muita confiança. Mas, assim, eu acho que, sem dúvida, eu tenho que me aprofundar no idioma, né? Se eu quiser ter mais contato e poder fazer um trabalho melhor. Mas foi por intermédio de tradutor mesmo. Eu perguntava, eles traduziam de volta. Mas eu fiquei até surpresa com a quantidade de pessoas que falavam inglês, principalmente no Sul, assim, que, enfim, não tem grandes universidades, as escolas primárias não são tão boas. Outra coisa, o Alto Egito é embaixo, é no Sul. É, no Sul. E o Baixo Egito É é no no norte. norte. É por causa do curso do Rio Nilo, né? É por isso que... tem que... Mas muitas pessoas lá, eu fiquei até surpresa com o número de pessoas assim que falam inglês no Sul, que é enfim, é mais pobre do que o Cairo, né? E não precisava. Inclusive, os 3 dias que eu passei velejando eram 2 pessoas muito simples, o Ramadan e o Adel, 2, enfim, não sei como é que fala, piloto de barco, não se fala isso, né? Enfim, de veleiro, e os 2 falavam inglês fluentemente, assim, tipo, não tinham ido não tem ensino superior completo, o ensino fundamental também não, e foram aprendendo inglês, né, com os turistas, né. Então, é surpreendente, assim, eles dão um jeito de aprender e se comunicam do jeito que podem. Professor Hassan, please. Okay, thanks for your question. I think it's a problematic argument, and why it's a problematic argument. First, I don't think you can have a sustainable economic development under occupation. First, you cannot have the Palestinian cannot enjoy economic growth stay under occupation. For example, what about export and import of goods? What about movement of people inside Palestine? It's also restricted. And that's kind of problematic argument also from moral perspective. What about the political rights of the Palestinians? Like, imagine someone, Palestinian government come to tell you, like, okay, we'll give you a job, but you don't, but you will not have democracy. Would you agree with that?
No. And I think that before Israeli society, the majority wanted peace, yes. And they wanted to solve the conflict, but I don't think the government is willing to pay the price, because that requires a lot. For example, if we have resolution of the conflict, then you have to deal with what is the future of Jerusalem. Are you going to divide Jerusalem or not? First. Second, what about the Palestinian refugees? Are they going to come back to Israel or to Palestine, or where? That's another. What about the borders? I think the price that Israel, I don't think, yes, Israel is interesting. They are wanting this Palestinian issue to disappear. But I don't think they are willing to pay the price, at least the current government. And I think the current government got the majority of the votes in the election. And I think that was an idea of Benjamin Netanyahu. They talk about economic peace. First, he didn't fulfill it. And second, he just used it in order to postpone the political solution. Okay. Thaís, você queria fazer uma observação sobre o que... Yes, it's because when you said about the completely different narratives that we have, I thought it was very important to observe that exactly the different narratives, they are not like lying. It's not because they are opposite that they are lies. So, if he's saying this, I'm saying the opposite, so someone is lying here. It's because they select specific points of the facts to bring and to turn it into a narrative. So the narratives, they are not lying. No, it's not. So exactly, they are just selecting specific points, and it comes completely different. And that's exactly the danger of a single story. We forget to look for the plural stories in a narrative, and I just would like to ask everyone to always look for the plural stories. No, I think it's. I agree with you, and I think my problem is not, the narrative is not a lie. Yeah. Yes. I think the problem with the narrative is selective. It's selective particular part of the truth, particular part of the reality. So I don't think it's a lie. And yes, I agree with you, but I think in order to have peace in that part of the world, I think both sides need to recognize each other narrative. In order to move forward, stories, move forward, like at least to recognize. But someone with me, like who is both Israeli and Palestinian, I have to find the common narrative for my own case. Yes. Okay. For sure. Mais 3 perguntas, alguém quer fazer? Ali, então. Good morning. Thank you all for your presence here. I'm speaking in English because my question is for Professor Aslan. And it involves the two countries, both Israel and Egypt. My first question is, if you consider this government, Sisi's government, not as stable as Mubarak, I'd like to know why. And the second question has to do with it. That is, there was a research, I don't know from which university, but in Israel, that resulted in a policy brief saying that one of the things that the United States and the state of Israel should do is to support Sisi's dictatorship right now because it's good for the state of Israel. I'd like to know your opinion on that, and if that changes anything on your view that Sisi's government is not as stable as Mubarak's. Thank you. Mais alguma pergunta? Oi, bom dia. A minha pergunta é para a Raquel, porque ano passado tiveram bastante notícias sobre casos de aprisionamento de homossexuais no Egito, apesar deles não terem uma lei, né, de criminalização da homossexualidade. Essas notícias ficaram bastante populares. Eu queria saber como foi a sua experiência como uma mulher homossexual nesse cenário. Mais alguém? Professor Aslan, in Egypt they make an innovation in science policy. They began a transition from military regime to military regime. It's a very interesting situation. Okay. Thanks, Juliana, for very interesting questions.
I start with Sisi government, why it's less stable. I think first they have a lot of economic difficulties. They have much more difficulties to provide food and provide social services and jobs to the people, and that's what the people expect. I think the tourism in Egypt declined a lot, which is a major source of income in Egypt because of the crisis. And second, I think it's less stable because I think its lack of legitimacy pushed the regime to be more oppressive. I think we see this high level of oppression because of lack of legitimacy. If the regime is legitimate, so why it puts so much oppression on the society? Why the regime is so afraid of NGOs, like human rights NGOs? So why is the regime is putting so much journalists in jail, civilian human rights organization in jail? I think that's reflect weakness of the regime, not the strength of the regime. Regarding also the lack of legitimacy, you have millions of people supported the Muslim Brotherhood. I'm not talking about members of the movement itself, but those who support them. Imagine what they are thinking about the current regime. What happened to them? What happened to their rights? There is money killing happening in Egypt by this regime, but they don't have no accountability of the regime. Like no policemen didn't go to jail or court because of what happened to many families who lost their kids or their young people. So that's the first question. The second question about Israel and Egypt, I think it's Israel, actually one of the first countries who supported the coup. For me, Sisi is a coup. He came, and because I think Israel, from Israel's perspective, to have a dictator regime in Egypt is good for her. I think it's a mistake because dictator regime eventually fell. At the beginning, this is why Israel lobbied for Egypt in the United States. Actually, Israel talked with the United States to support the Sisi government. And why is that? Because I think Israel and Sisi government has a lot of common interest. Actually, it's interesting to see that. First, they both hate Hamas. Okay, the Egyptian leadership think Hamas supported the Muslim Brotherhood in Egypt, and this is why they see it as an enemy. Israel also against Hamas, so they have common external interest. Also, they are against Iran. They have another common external interest. And interestingly, both Israel and Egypt actually define their own Muslim movement as illegal. Israel also decided that the Muslim movement in Israel is illegal and decided to do it. In Egypt, the same. So I have a lot of common interest here between leaders. But I also think that with this type of peace is more regime peace. Or it's the peace between the occupation or the occupier and the authoritarian. And I don't see peace at the level of the society. So we don't have a warm peace with Egypt, even though the peace agreement has been for decades. But I think because this peace is mainly between the regimes. The regime who occupy the Palestinian and the regime who is authoritarian. So that's... Então, Juan, respondendo a sua pergunta, enquanto eu estive lá, eu tentei debater sobre esse tema, abertamente com as pessoas. E, assim, eu tenho que dizer que eu debati com um setor, um determinado setor da sociedade, que foram os universitários com quem eu estava em contato, universitários esses que estudam na Universidade Americana do Cairo, né? Então, assim, eu tive contato com duas posições. No início, eu não falei nada. Eu não disse que eu era homossexual. Porque, justamente, tinha aquela coisa na cabeça de que, bom, eu estou num país muçulmano, um país conservador, um país que não aceita homossexualidade, então eu vou sofrer preconceito. Então, eu vou ficar na minha, né? Não tinha a menor necessidade de falar sobre aquilo. Mas, conforme eu fui conhecendo as pessoas... eu fui criando vínculos, obviamente. Tinha eu, mais intercambistas, nós íamos para festas e a gente conversava sobre esses assuntos, eu e os outros intercambistas. E resolvemos, então, começar a questionar, né, as pessoas da ESEC, principalmente, com quem nós tínhamos contato, para ver mais ou menos qual era o posicionamento, né? Não
digamos assim, saindo do armário em primeiro momento, mas indo comendo pelas beiradas, né? E, assim, foi uma experiência e tanto, porque eu esperava muita rejeição. Eu esperava ser tratada de uma forma, assim... Bom, eu tive conversa com um egípcio que falou que... eu falei, o que você acha, homossexualidade e tal? E ele falou, eu acho errado, eu acho que as pessoas... Eu falei, nossa, aqui no seu país as pessoas são presas porque são homossexuais, porque um mês antes de eu ir para lá, tinha acontecido um casamento, eu acho que o primeiro casamento entre dois homens homossexuais, e eles foram parar na cadeia. E eu questionei ele, eu falei, nossa, você não acha isso um absurdo, né? As pessoas se amam, qual o problema de dois homens casarem? E ele falou, prisão é pouco, no meu país tinha que ter pena de morte. Mas é isso, né? Se a gente se deixar levar por essa pessoa, a gente vai julgar que o Egito é um país que mata homossexuais e que discrimina e que, enfim... A política de governo, sinceramente, é uma política de jogar homossexuais na cadeia. Agora, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção entre o governo e a sociedade civil. Grande parte dos amigos que eu tive em contato, que eu me assumi, foram reações até muito engraçadas. Assim, eles falavam, eu já sabia, por que você não falou antes, sabe? Isso não é uma questão tabu para a gente vive numa universidade americana, a gente convive com isso, nós temos amigos homossexuais e isso não é nem um pouco problemático. Então, inclusive, a gente conversamos sobre homossexualidade, conversamos sobre sexo, conversamos sobre prostituição, sobre aborto, sobre várias outras questões. E, assim, em momento algum, tirando esses pequenos casos, eu encontrei movimentos de resistência ou movimentos de discriminação. Em momento nenhum eu fui maltratada por ser homossexual, por ser mulher também, não sofri discriminação por ser mulher. Então, assim, eu acho que depende muito com a pessoa que você está falando, com o seu interlocutor. É claro que existem ecos de conservadorismo dentro da sociedade egípcia, óbvio, mas eu acho que não dá para generalizar, sabe? Então, assim, particularmente a experiência que eu tive foi uma experiência muito positiva, porque eu esperava, de fato, receber pedrada, apontarem o dedo para mim e falar, nossa, você é homossexual e você merece morrer, sabe? Mas o que recebi em troca, na verdade, foi muita compaixão, foi muita vontade de entender o meu lado, né, de entender o que eu sinto, né, uma disposição enorme de se colocarem no meu lugar, né, e de perguntar como as coisas funcionam aqui no Brasil, né. Tinha muito essa curiosidade também, aqui não é legal, aqui não pode, mas como é que funciona no Brasil? Como é que vocês contornaram essa questão? Então, foi mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Senhores, eu dou por encerrado essa primeira narrativa dos viajantes. Eu agradeço a todos, apesar de eu agradecer ao professor Raislan, thank you, Thaís, Raquel, e vamos para a chuva. Até logo.